Entender um pouquinho sobre dados de notificações e dados de subnotificações das informações recebidas sobre o Covid-19. O elevado grau de subnotificação pode sugerir uma falsa ideia da doença. Não fica real, os dados não têm dados de entrada real. Consequentemente, poderia levar a um declínio a implementação de ações em tempo de entendimento real, como no caso o isolamento, né? Sem a testagem da população, não dá para saber o que está acontecendo. Então, aí é que aparece a subnotificação dos casos de Covid-19. Então, vamos aos dados estatísticos através da porcentagem. Lembrando que a porcentagem provém dos números racionais que a gente está estudando nesse momento. Eu li num artigo científico do Centro de Modelagem Matemática de Doenças Infecciosas da London School of Tropical Medicine. Acho que é isso, né? Que dizia o seguinte, o artigo dizia o seguinte, vamos aos dados, hein? Vamos coletar dados. Segundo o Reino Unido e a Alemanha, registraram 29% dos casos diagnosticados. E a Coreia do Sul, 55%. Então, entendam, essa porcentagem serve como parâmetro de dados de entrada, pois é fundamental no estudo da disseminação de uma epidemia, uma vez que foram testados, fizeram testes. E perceba que está implícito nessa situação a porcentagem, na situação da porcentagem, está implícita a taxa de reprodução média. E a taxa é a resposta de dado fundamental. A taxa, né? Ela representa um número médio de indivíduos contaminados por pessoas infectadas, né? Contaminado é uma coisa, infectado é outra. E continuando, para não fugir, o artigo também expôs uma seguinte lógica implícita: se, então, portanto. Vamos lá entender o que é isso daí. Se há 3 indivíduos infectados, então o primeiro transmitiu o vírus durante seu período contagioso para mais 2 pessoas. Logo, o segundo indivíduo a mais 3 pessoas. Portanto, o terceiro zera. Mas por que zera? Vamos entender. Vamos fazer a matemática agora desse texto. A fase da taxa da função exponencial é a seguinte: um indivíduo contamina 3 pessoas apenas. Logo depois, o processo se repete novamente. O segundo mais 3, o terceiro mais 3 e o primeiro mais 3, e assim vai se replicando. Então, vamos calcular a taxa inicial para ver o resultado através do número racional e também sua transformação em porcentagem, que é o objetivo da aula. A taxa de reprodução média da função, ela é igual ao segundo indivíduo mais 3, que são 3 indivíduos, tirando o primeiro, o segundo mais 3, mais 0, dividido por 3, que vai dar o quê? 1,66. Para transformar esse número racional de 1,66
166 em porcentagem, é só multiplicar por 100, porcentagem, que dará quantos por cento? 166%. 1 gerou 166%. Naturalmente, essa taxa ela varia ao longo do tempo, depende de várias variáveis, de vários fatores, como meio ambiente, demografia, composição genética, população e etc. Né? Que nós também já conversamos sobre esses dados. Essas medidas como isolamento social, o confinamento ou a imunização da população podem diminuir a taxa, né? A gente sabe com as notícias. Essa taxa permite estimar o número de pessoas infectadas. Enquanto a taxa for superior a 1, ou seja, 2 pessoas, né, superior a 1 é 2. O número de contaminados, ela vai aumentar. E se for ao contrário, se for inferior a 1, né, 0, a epidemia vai desaparecer rapidamente. Óbvio. Deu para entender a matemática do texto? Vamos falar do modelo matemático que está implícito nesse artigo, né? É o matemático de entrada por supressão. Uma política de modelagem por supressão consiste em adotar medidas para reduzir a taxa de reprodução média a um valor inferior a 1, né? A famosa quarentena horizontal. Inferior a 1 é 0, horizontal. Todo mundo com a taxa forte em casa. Vamos agora verificar o modelo matemático por mitigação que estava implícito nesse artigo. O modelo matemático por mitigação consiste em reduzir valores próximos, tá? Entretanto, maiores do que 1. Famosa quarentena vertical. Vamos ver os modelos matemáticos que o mundo anda utilizando. Vamos pegar só 2 dados, a China e a Coreia. A China e a Coreia do Sul adotaram modelos de supressão, enquanto que o governo inglês propunha, antes do artigo 2, políticas de mitigação. Ou seja, depois que um determinado político adoeceu, mudou-se o artigo, né? O que é um modelo por mitigação? Vamos entender um pouquinho. Uma política de mitigação é a que combina isolamento domiciliar de casos suspeitos, certo? Um isolamento domiciliar de casos suspeitos. Também tem outro item. Exige quarentena domiciliar daqueles que coabitam com casos suspeitos. Terceiro dado, distanciam socialmente os idosos e os grupos de risco. O que esse modelo mostrou? Mostrou que reduziu o pico da demanda por cuidados médicos em 2/3, ou seja, desafogou hospitais e óbitos pela metade. A epidemia por modelagem mitigada provou que centenas de milhares de mortes através da sobrecarga repetida do sistema de saúde, né? É o que a gente está vendo aí. Em particular das unidades de tratamento intensivo, UTI. Ou seja,
leitos lotados, o paciente não foi tratado e morreu esperando por um leito em casa. Isso é mitigação. Supressão foi o anterior, o qual eu disse, o qual eu expliquei. Uma política de supressão de matemática, modelo matemático por supressão, exigiria, além das medidas descritas que eu já disse, exigiria o que foi feito: o fechamento de escolas, universidades, até o surgimento de uma vacina ou um remédio. Portanto, por um período mínimo de 18 meses. 18, não são 3 meses, 4, 5. A economia vai ter que ser revista. O modelo de supressão, ou horizontal, modelam medidas de isolamento social intermitentes. E o que isso quer dizer, medidas intermitentes? Que num determinado tempo vai poder tomar decisões de períodos matemáticos dentro da modelagem. A modelagem vai poder dar período de relaxamento com diretrizes fixas de confinamento, reabrindo-se algumas escolas, universidades, certo? Em determinados intervalos. Agora eu vou entregar a vocês, tá? Já está acabando a aula, um questionário sobre taxas, números racionais, dados de entrada, modelos matemáticos e estatísticos, ok? Não tem nenhum problema? Vou aplicar no Classroom, tá bom? Postarei